Olá, amigos e amigas do Momento TV aqui no Canal 3. Estamos começando mais uma edição do programa que tem comunicação, informação e conhecimento. É um telejornalismo diferente, com entrevistas, notícias e informações que interessam realmente ao telespectador. Hoje estamos já praticamente na primavera, que começa dia 22, às 11 horas e 21 minutos da manhã, e é um tempo novo de flores, de alegria, de esperança também. Ambev, fabricante de refrigerantes, cervejas e isotônicos, lança uma novidade no mercado. É a máquina que recolhe vasilhames para restituir depois ao consumidor o líquido que ele vai comprar com desconto. Mais de 800 máquinas já estão instaladas no Brasil. O usuário, o cliente, chega nos pontos, distribui ali na máquina que capta, coleta e emite um boleto na hora. Esse boleto não tem prazo de validade, pode ser usado na troca da cerveja. A princípio, são as cervejas pequenas de 300 ml chamadas Romarinho. Isso para as marcas da Ambev, Antártica, Brahma e Skol. Mas é uma novidade interessante, porque a economia e também ajuda no meio ambiente. Reciclando essas vasilhames, essas garrafas, depois a própria cervejaria estará contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Esse é o Chopp Brahma, não pasteurizado, por isso sempre fresco. Entendeu porque ele é o preferido dos garçons? Brahma, Chopp, é assim que se faz. Beba com moderação. Imóveis são os melhores e mais seguros investimentos. E por isso, você precisa de uma imobiliária de confiança. Há mais de 40 anos, a Fórmula Imobiliária aluga, vende, compra e arrenda os melhores imóveis em Franca e região. São casas, apartamentos, sítios, chácaras, fazendas, terrenos com valorização garantida e documentação em dia. Pensou em imóveis? Fale com a Fórmula e fique tranquilo. Audi Uniformes Profissionais, tecidos de alta qualidade, maquinário industrial, cores originais. Audi Uniformes Profissionais, pontualidade e garantia total. Peça orçamento sem compromisso. Ligue 3721-5415 e solicite a visita da representante Audi Uniformes Profissionais. Quem conhece, aprova. É só ligar que a Chaminé vai até você. É o Delivery Chaminé que atende qualquer pedido de salgados, lanches, almoço, onde você estiver. É só ligar que a gente entrega. Chaminé Delivery, 3721-6877, de segunda a sábado. Quinca Serviços tem a melhor solução para os planos de saúde da sua família. Hospital Regional de Franca e Regional Saúde. Faça sua festa e reserve o salão em Quinca Serviços. Olá, amigos, estamos abrindo a edição do Momento TV com uma entrevista exclusiva. Afinal de contas, estamos falando de eleições, entrevistamos o delegado Radaeli, que não é candidato, mas é vereador ainda até o final do mandato deste ano. Mas o importante é que as eleições mexem com todo mundo. E hoje o Momento TV entrevista, em ano de eleições, quase às vésperas das eleições do dia 2 de outubro, uma advogada, expert no assunto, porque é diretora geral da Câmara Municipal de Franca. E ela vai falar das obrigações, dos deveres, das eleições e do trabalho em si que ela desenvolve na Câmara. A advogada da Câmara e também diretora-geral é a doutora Thaís Amara, que vai comentar conosco exatamente tudo o que acontece no expediente da Câmara e também com vistas às eleições deste ano.
Doutora Thaís Amara Tomazini Nascimento, Momento TV quer saber o que está acontecendo, o que vem por aí nas eleições 2016. Eu trabalho aqui na Câmara, né? Estou aqui há 7 anos e o nosso trabalho está prestando assessoria técnica, né? Que a gente é servidor de carreira, e sem entrar no âmbito político da questão, nós damos uma assessoria voltada ao poder legislativo. Então não é ao vereador como pessoa em si, mas sim à instituição, né? Para um trabalho mais voltado ao bem-estar de toda a população, ao interesse público. E nesse sentido, agora com as eleições, nós abordamos, nós orientamos algumas dúvidas que há sobre a questão legislativa e sobre o que pode estar, o que poderia estar prejudicando os candidatos que não são vereadores para manter uma igualdade no processo legislativo, o que os vereadores podem estar falando, né, nos seus pronunciamentos ou não, e algumas dúvidas que surgem, né, que a gente está aqui para estar prestando essa assessoria. É um trabalho técnico, como se sabe. Aliás, eu gosto de louvar sempre, doutora Thaís, eu acompanho o seu trabalho principalmente ao lado do presidente da Câmara durante as sessões, mas também durante todo o expediente. A gente sabe que não é fácil o trabalho de advogado dentro de uma casa como essa. Acredito que poucos sejam formados em direito, ou bacharéis que sejam, ou que atuem como militantes na advocacia. E é preciso dar todo esse potencial que o vereador tem para representar a população, os limites, assim como os caminhos que ele deve seguir, porque não é um legislador que vai fazer e acontecer. Não vamos falar de promessas eleitorais, que não é sua função e nem nos cabe também analisar isso, mas sim o trabalho eleitoral. Por exemplo, os vereadores estão nas ruas, as suas equipes já trabalhando, os candidatos também. Os direitos são os mesmos, que os candidatos, os vereadores atuais são candidatos novamente. Qual que o que pega mais dentro daquilo que você mais orienta e qual que é a dúvida maior, não só dos candidatos, mas dos vereadores em si, em termos eleitorais, doutora Thaís? A maior dúvida que a gente vê que eles têm é o que pode ou não estar fazendo durante esse período eleitoral. O que eu posso estar falando na tribuna, se eu posso estar prestando homenagem, se eu posso estar dando nomes, né, indicando, né, alguma coisa para o prefeito, dando alguma orientação que às vezes foge, né, pode estar fugindo daquela igualdade que tem que manter entre os candidatos. Então, o que a gente orienta é assim, o candidato que está lá fora, ele tem que manter os mesmos direitos dos vereadores que estão aqui dentro. Não é porque é vereador hoje que você pode utilizar da estrutura da Câmara, do Poder Legislativo, para estar saindo na frente do candidato que não é vereador. Então, tudo que você for usar a tribuna, se pronunciar, que pode estar dando essa questão de desigualdade, de estar criando um privilégio, isso não pode. Isso pode estar sendo questionado, né? E aí trazer problemas de impugnações para o vereador. Isso no âmbito da justiça eleitoral com a legislação vigente. Mas como advogado, doutor, eu quero lhe perguntar, porque eu acompanho as sessões e vejo que até hoje a pauta, o expediente, traz indicação de nome de rua, moção de aplausos, cumprimentos. Aliás, uma pauta muito enxuta nessa época. Praticamente 8, 7 assuntos, arremata logo em 40 minutos, 1 hora de sessão, acabou e vão todos para a rua trabalhar pela sua reeleição ou pelo trabalho que fazem nos seus partidos. Isso não impede que alguém seja amanhã vítima desse tratamento desigual, porque eles estão indicando ruas, eles estão movimentando nomes e famílias. Isso não pode atrapalhar, como tem acontecido nas últimas sessões? Você está acompanhando isso, doutor?
Sim, a lei ela é muito ela é ampla, né? Então não tem assim não tem casos concretos. Então a gente orienta assim, olha, usar a prudência. Tem igual indicações, requerimentos, tem projetos, isso da atividade legislativa do vereador. Não já tem, é pertinente a função dele, mesmo não sendo em época de candidatura. Isso. Então tem algumas coisas assim que não dá para não fazer, porque aí ele vai estar sendo proibido de legislar, que é uma atividade inerente do vereador. Então, algumas ações são realizadas da mesma forma, como se não fosse o período eleitoral, e outras que a gente entende que são questões solenes, voltadas a homenagens e tal, a gente procura, até para preservar a instituição, a não estar... até a gente teve um ato da presidência que suspendeu essa transmissão, essas transmissões de sessões solenes. Foi proposto um acordo, né, pelo presidente da casa de não estar fazendo explicações pessoais dos vereadores, está usando a tribuna livre. Todos acolheram, né? A gente percebe que está sendo tranquilo, todos os vereadores estão reconhecendo que pode ter algum problema e estão usando a prudência e evitando. Estão trabalhando com juízo e bom senso, que é o que se espera sempre dos legisladores. Mas uma pergunta, então, tipicamente das eleições agora. Eles contratam pessoas, têm um CNPJ, uma inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda para prestar contas à Justiça Eleitoral, e depois eles prestam as contas e esses servidores, as pessoas que servem temporariamente, acabam voltando para suas funções ou não ajudam mais quem não foi eleito, principalmente. Agora, há vínculo empregatício entre essas pessoas que trabalham para os candidatos e depois como é a situação deles atual? Então, a questão do vínculo empregatício, ela envolve a CLT, né? A Consolidação das Leis Trabalhistas. Lá tem os requisitos do que precisa ter a existência ali para configurar o vínculo empregatício. Porém, no caso desses trabalhadores que prestam esse serviço nas campanhas eleitorais, a própria lei eleitoral, ela prevê uma exceção que essa contratação não configura vínculo empregatício. Então, esses trabalhadores, eles, por essa exceção da própria lei eleitoral, eles não trabalham com vínculo empregatício. É um serviço temporário também sem direito a qualquer reivindicação trabalhista, né? Isso pelo vínculo temporário que tem. Isso. Aí é feito o que a gente orienta, né? Que os partidos, né? Os interessados façam um contrato específico, né? Com as pessoas que vão estar prestando esse serviço, que fique ali registrado que é um serviço específico para a campanha eleitoral, que vai estar sendo albergado pela lei eleitoral, pela exceção que não configura o vínculo empregatício. Houve um acordo tácito dentro da própria Câmara que os trabalhos, até houve uma moção que assinaram, parece, que não vão sujar as ruas, mas toda eleição fazem o compromisso, prometem que não vão distribuir santinhos. A gente chega na hora de votar nas sessões eleitorais, está lotado. Piso das calçadas, das escolas, as imediações. A Justiça pune, e houve esse acordo também, mas realiza-se mesmo um trabalho de fiscalização, controle e punição a quem não anda dentro desse acordo feito? Então, tem essa penalidade que a legislação eleitoral prevê, e aqui na Câmara foi feito um acordo sob o foco da poluição, né, que causa ao meio ambiente, desses papéis que são espalhados na cidade, que é triste, né, da gente chegar no dia da eleição e ver tanta sujeira, né? Põe em risco as pessoas que votam, né? Realmente idosos podem escorregar, mas o pior disso, como se sabe, é que vão para as galerias de águas pluviais, entopem e causam danos depois na época de chuva que já está chegando. Afinal de contas, já estamos na primavera brasileira. Né? Isso, é verdade. Normalmente até chove, né, nos dias de eleições. Então, pensando nisso, os vereadores pegaram essa consciência e transformaram num requerimento
onde é dado um apoio, né, para os órgãos de fiscalização, a Câmara apoiando esses órgãos de fiscalização para estar fazendo no dia, né, na véspera, no dia, uma verificação desses locais de votação e aplicando as penalidades que forem cabíveis. Agora eu vou dar uma de advogado do diabo. Eu quero perguntar que todo mundo quer saber, principalmente os eleitores de hoje e aqueles que estarão de olho nos vereadores da próxima legislatura. Estuda-se, avalia-se ou existe dentro da Câmara no expediente, que a doutora Thaisa tão bem conhece, algum trabalho, algum conceito de que vai ser preciso alterar a composição da Câmara em números, ou seja, ampliar o número de 15, como eles pretendiam, para 17, 19, até 21, que já tivemos em Franca, vereadores na próxima legislatura, não nessa. E se vier a acontecer, a Câmara estará preparada ou isso vai trazer problemas até para quem for eleito agora entre os 15 que serão os que terão direito a participar da próxima legislatura? Existe isso, doutora? A Constituição deixa essa possibilidade, né? Seria, como vamos dizer assim, constitucional, seria legal essa ampliação. Mas aí depende dos legisladores, né, dos vereadores. Eles podem legislar em causa própria, porque se a Constituição permite, e parece um problema de medir a população, o desenvolvimento da cidade, o número de eleitores, para dar a possibilidade de aumentar esse número. De 15 para 17 é pouco, de 15 para 19 é razoável, de 15 para 21 é muito. O que a senhora acha? Bom, eu acho que é melhor eu não dar a minha opinião. Mas eu penso que tem que ver o que é melhor para a cidade, né? Acho que a população deveria ser consultada, que é a principal interessada. E eu penso assim, a estrutura da Câmara teria que fazer um estudo, porque aumenta o número de cadeiras, vai aumentar, precisa aumentar essa estrutura, os gabinetes, os assessores, aumenta a despesa, não tem como negar que aumenta a despesa. Então teria que fazer até um estudo de aumento de despesa com pessoal, para ver se está dentro dos limites. A Câmara tem um orçamento hoje que normalmente a gente até devolve, né? No final do ano, não gasta tudo, a Câmara é muito enxuta. Mas isso é bom, porque geralmente destinam para a saúde, a gente percebe a ação social dos vereadores, é um desprendimento positivo que, se sobrou dinheiro no orçamento da Câmara, distribui para quem precisa, não para os vereadores, para as entidades. É muito bom porque a gente vê que reverte em prol da população, né? São instituições de saúde, de assistência social. Então, esse dinheiro é bem utilizado quando devolve. Então, assim, às vezes o vereador entra pensando, bom, se devolve todo ano, então pode estar aumentando que o orçamento vai cobrir. Mas não é por aí, né? Tem a despesa com pessoal, que ela é restrita, ela tem limites próprios, que são limites que não engloba todo o orçamento. Precisa ter uma proporção da despesa com pessoal com as outras despesas. E isso tudo tem que ser pesado, tem que fazer um impacto, né, orçamentário para ver isso a longo prazo. E aí verificar se ainda assim, né, com os ônus, ainda tem bônus que proporcionem esse aumento, né? Doutora Thaisa Mara Tomazini de Nascimento, gente que faz, falando francamente, no Momento TV. Voltamos já já. Quer ouvir uma história? Há 128 anos, nascia uma cerveja que virou referência de qualidade. Feita até hoje do mesmo jeito, com muito sabor. Sabe como eu sei? Eu tava lá. Coleção Rótulos Históricos. 9 rótulos e a mesma Brahma, num bar perto de você. Beba com moderação.
Imóveis são os melhores e mais seguros investimentos. E por isso, você precisa de uma imobiliária de confiança. Há mais de 40 anos, a Fórmula Imobiliária aluga, vende, compra e arrenda os melhores imóveis em Franca e região. São casas, apartamentos, sítios, chácaras, fazendas, terrenos com valorização garantida e documentação em dia. Pensou em imóveis? Fale com a Fórmula e fique tranquilo. É só ligar que a Chaminé vai até você. É o Delivery Chaminé que atende qualquer pedido de salgados, lanches, almoço, onde você estiver. É só ligar que a gente entrega. Chaminé Delivery, 3721-6877, de segunda a sábado. Quinca Serviços tem a melhor solução para os planos de saúde da sua família. Hospital Regional de Franca e Regional Saúde. Faça sua festa e reserve o salão em Quinca Serviços. Memória na propaganda. Eu gosto de trazer novidades, mas vou trazer também coisas antigas que marcaram época, marcaram décadas. E quando a TV ainda era em preto e branco, nós assistimos comerciais interessantíssimos. E os mais criativos eram realmente do setor automobilístico, porque tínhamos novidades, lançamentos. E são dois lançamentos da Volkswagen que nós vamos rever agora, num trabalho de pesquisa que foi muito profundo e realmente interessante. É o lançamento da nova perua Variant naquela época, que o motor sumiu, era motor deitado, e do novo Fusca de então, que tinha até teto solar. Vocês vão ver em preto e branco, mas vale a pena rever. Aqui está ela, gente. A Variant Volkswagen 1600. Por fora você já pode ver sua beleza, seu acabamento. A Variant é o primeiro veículo nacional com motor plano. Tem 65 HP. Mecânica? Volkswagen, lógico. Como todo Volkswagen, no lugar do motor, leva malas. A Variant leva a bagagem de 5 pessoas. Como todo Volkswagen, aqui, no lugar das malas, ela leva mais malas. Quanto espaço? Nesse momento você me perguntará, sim, mas onde está o motor? Eu lhe direi, sim. Onde está o motor? Vá descobrir o motor plano e todas as vantagens da Variant 1600 no seu revendedor autorizado Volkswagen. Variant, o Papa Malas. Este é o novo Volkswagen. Vamos conhecer as novidades? Mudou o pisca-pisca. Ficou maior, mais visível. A lanterna traseira foi redesenhada. O botão da fechadura não cede mais quando você abre a porta. Agora veja os encostos dos bancos dianteiros. Foram redesenhados. Mais espaço e conforto para quem viaja atrás. E veja esta bossa nova. O encosto reclina. Dá até para levar uma pequena mudança. E o que é isto? É o teto solar. Bom, não é mesmo? Agora você pode escolher seu Volkswagen com ou sem teto solar. E o novo sedã agora vem com trava na direção. Vá conhecer pessoalmente todas as novidades da linha Volkswagen nos revendedores autorizados Volkswagen. Muito bem, termina aqui mais uma edição do Momento TV, diferente e variado. Falamos de política, de assuntos de momento, mas agora vamos lembrar que a música também faz bem ao coração. Música e também comentários, causos. E nós vamos reverenciar hoje a imagem de Rolando Boldrin, com seus 80 anos de vida e mais de 10, aí, não sei quantas décadas de carreira profissional. Digamos que ele tenha 65 de carreira e começou menino ainda em São Joaquim da Barra.
Nós vamos encerrar o programa prestando homenagem a Rolando Boldrin, que deve vir a Franca ou ainda este ano ou no começo do próximo, com seu novo show, as suas novidades e também com as suas músicas típicas, regionais e os causos. Vamos ouvir um caos interessante que ele conta quando apresenta o Senhor Brasil na TV Cultura. Até a próxima. Estava lembrando de um caso de um caboclo lá da minha terra que veio para São Paulo fazer compra e na hora do almoço ele estava com vergonha, com medo de chegar num restaurante e pedir errado as comidas. Olha a ideia dele para não fazer feio. Ele pensou assim, eu vou sentar perto de uma pessoa da cidade, tudo que ela pediu eu peço também. Não vou errar. Olha, mas acabou que é inteligente mesmo, né? Aí assim ele fez. Ali, se não me engano, foi na São João, era meio-dia, os restaurantes estavam tudo vazios ainda. Tinha só um homem lá, um jornal lá, esperando um garçom, que só podia servir depois do meio-dia. Ele foi e sentou pertinho do homem para ouvir, né? E dali a pouco o homem fechou o jornal assim, passou o garçom. Falou, garçom, por favor, eu queria comer um bife a cavalo. Acabou, falou, 2, um para mim também, faça a Aí o garçom olhou para um, olhou para o outro, vocês estão juntos? O homem da cidade falou, não, nem conheço esse capial aí. Aí o homem falou, o caboclo falou assim, não, nós não está junto não, mas eu quero comer um bife de cavalo também, qual é o problema? Então o senhor quer um bife a cavalo, ou o senhor também um bife a cavalo? Pois não. Quando saiu assim, ele falou, o homem da cidade falou, moço, uma saladinha de alface, 2, um para mim também. A alface é bom que é carmante. E um guaranazinho, 2, para mim também. E traz um pãozinho torrado, 2, para mim também. Tudo que ele pedia 2. O homem já não podia ouvir a voz dele. Né? Aí veio a comida, tá, comer e tal. Ele olhava como é que comia e tal. Né? Aí o homem acabou e falou assim, ô garçom, me traz aí um pedaço de queijo com goiabada, 2, para mim também. E aproveita e traz um cafezinho, 2, para mim também. Traz um palitinho, 2, para mim também. E a conta, ele falou, 2, para mim também. Ainda bem, né? Aí o homem trouxe o cafezinho, chocolate, um docinho e tal, comeram. E aí acabou de comer, pagou e tal. Aí o homem da cidade olhou no próprio pé, viu que o sapato estava meio sujo. Ô garçom, traga-me um engraxate. Ele falou, 2, para mim também. Aí o homem não aguentou, falou, meu amigo, peraí, um engraxate só para nós dois dar. Peraí, eu como um, só como outro. Bobagem. Esse é o Chopp Brahma, não pasteurizado, por isso sempre fresco. Entendeu porque ele é o preferido dos garçons? Brahma, Chopp, é assim que se faz. Beba com moderação.